Tudo começou em 2004, quando o imigrante hondurenho foi acusado de matar duas mulheres, um homem que foi condenado à morte e já estava literalmente no corredor da morte. So it's the case of this guy named Clemente Aguirre. And if I tell you this story, you'll say that you got to be making this shit up. It can't be true. 14 years, 4 months, and 19 days. I've been incarcerated. 10 years, 3 months of them in death row. Em 25 de junho de 2004, em Altamonte, Flórida, Clemente, de 24 anos, foi indiciado por acusações de homicídio de primeiro grau e invasão domiciliar, um crime que ele não cometeu. From the start, Aguirre Harkin said he found the women dead, that he tried to help, and that's how their blood got on his clothes and his footprints on the murder scene. Apesar de Clemente afirmar ser inocente, a polícia decidiu que ele era o único suspeito possível e ele foi condenado à morte. Foi um crime horrível que aconteceu com suas vizinhas, Carol Barris, de 68 anos, e Cheryl Williams, de 47, esfaqueadas brutalmente. Nos 14 anos no corredor da morte, Clemente nunca desistiu de tentar limpar seu nome, e ele não estava errado. Mas logo algo veio à tona. Descobriu-se que Samantha, filha de Cheryl, antes do assassinato, foi diagnosticada com transtorno explosivo intermitente. Na cena do crime, a poucos centímetros do corpo da mãe e no banheiro, onde o Estado argumentou que o assassino se limpou, há o sangue da filha, um rastro do sangue da filha indo para o banheiro e depois o sangue da mãe do lado de fora da janela. E nos registros médicos, alguns anos antes disso acontecer, tinha arquivado que ela dizia à mãe que a mataria se algum dia ela saísse de lá. Depois foi descoberto que ela confessou abertamente por toda a cidade sobre ter cometido o crime. Houve pessoas vindo de todos os lugares testemunhando em declarações juramentadas, dizendo que ela disse, abre aspas, eu matei minha mãe e minha avó, eu farei isso com você, fecha aspas. Com evidências irrefutáveis contra a filha de Cheryl, o dia finalmente chegou para Clemente. I do know that nobody believed me back then, no one. Besides my mother, nobody believed me, and I thank you for it. From the bottom of my heart. Ele tenta segurar as lágrimas e imediatamente vai até sua família e amigos para comemorar. But today is a brighter day, a new day, and I got good hopes for the future. Em 1991, no Queens, em Nova York, Gregory Count, de 19 anos, e Van Dyke Perry, de 21 anos, foram condenados à prisão perpétua por um crime que não cometeram. A vítima foi ameaçada com uma faca na frente de sua casa no Queens, jogada em um carro e levada para o Central Park, onde foi estuprada várias vezes. Ela afirmou que os homens responsáveis eram Counts, Perry e um terceiro homem desconhecido. Em 2017, após já ter cumprido 11 anos de pena, o Projeto Inocência reinvestigou o caso, utilizando o DNA que foi reexaminado. O DNA inocentou tanto Counts quanto Perry do esperma encontrado na vítima, levando à identificação de um homem que já estava falecido. Estranho, não é mesmo? Então, por que a vítima inventaria uma história dessa e enviaria 2 homens inocentes para a prisão? A resposta vai te deixar furioso. The complainant now admits that her boyfriend forced her to lie and falsely claim these men sexually assaulted her. Her boyfriend was trying to avoid having to pay a debt to these 2 men. Tudo isso por causa de um namorado evitando uma dívida. Agora vamos ver o momento em que Counts e Perry estão na audiência do tribunal, ouvindo o doce som da liberdade. Eles fazem o possível para conter suas emoções, mas podemos imaginar o quanto deve ser difícil. Embora estejam livres e se reintegrando à sociedade agora, fica claro que essa história horrível e injusta assombrará ambos esses homens pelo resto de suas vidas. Este é Devonte Sanford, que em 2007 foi condenado a 90 anos de prisão por um terrível assassinato quádruplo que ele não cometeu. Ele tinha apenas 14 anos na época.
Devonte estava do lado de fora de sua casa de pijamas quando foi preso, a apenas 3 quarteirões de distância de uma cena de crime brutal que envolveu 4 pessoas e um fuzil de assalto AK-47. Devonte foi levado para a delegacia local, onde acabou sendo coagido pela polícia a fazer uma falsa confissão com o uso de perguntas sugestivas e forneciam a ele informações do caso. Para piorar a situação, na época, seu advogado não o ajudou, convencendo-o a se declarar culpado. Sua advogada atual disse o seguinte: In the course of their targeting him, they literally fabricated evidence and committed perjury in order to ensure that this young man, that they could get a conviction. Mas apenas 3 semanas depois, houve outra reviravolta nessa história. E essa reviravolta veio na forma de um assassino de aluguel, Vincent Smothers. Smothers foi preso por 12 assassinatos, dos quais 4 acabaram sendo os casos pelos quais Sanford foi condenado. A falta de ação por parte dos tribunais de justiça chamou a atenção do Centro Northwestern de jovens injustamente condenados, que pressionou para reabrir o caso, o que levou à liberdade de Damonte em 2016. Ele voltou para casa 9 anos depois. Curiosamente, Devonte é grato a uma pessoa em particular por sua liberdade, Smothers. He protected me, not the cops. The cops took advantage of me. It's because of this man. You know, I'm able to walk and breathe and just, you know, be at peace.